capítulo 1, versículo 18. versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Amém. Aleluia. mais uma oportunidade de estar aqui reunido na tua presença. E obrigado pela saúde do irmão Samuel, que peço que abençoe o seu pai e ajude que ele está enfermo, porque tu tens a solução para todos os problemas. Amém. E nós acreditamos que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus abençoe a congregação. Podemos sentar-se. Deixe sua Bíblia aberta em São Mateus. Enquanto isso, eu vou cantar mais um corinho. Exato, o irmão Zé se posiciona ali para poder. O corinho que eu vou cantar, ele é um corinho que tanto que eu sonhei e eu vi esse corinho para cantar na congregação. O nome desse corinho se chama Além do Mar Azul. Não confundam os dias, porque tem Além do Rio Azul. Esse é Além do Mar Azul. Além do mar azul, nada eu tenho pra te dizer, mas além do firmamento existe um céu e tem Deus pra te valer. Às vezes nos problemas vem tristeza e aflição, do céu Deus tá te vendo, meu irmão. Posso agradecer ao meu Jesus pelo sangue derramado lá na cruz. Às vezes a razão e os problemas faz o homem duvidar. Deus está aqui para te ajudar. E poder te abraçar. Como é bom estar aqui e apertar a tua mão. Como é bom saber que Deus escuta nossas orações. Como é bom estar aqui com meus irmãos. Em um lugar esperando por ti, além do mar azul, um firmamento que nós vamos estar ali. Com Deus que tanto ama está aqui para te ajudar. Quando peço oração, Deus vai te ajudar. Além desconheceram esta grande mensagem do profeta, na qual eu vou falar para vocês o título da escolinha dominical. O título da pregação de hoje é Um Filho Sem Identificação Perante a Sociedade. É muito para mim, né, irmão? Buscar uma linhagem dessa. É muito para mim. Um filho sem identificação perante a sociedade. Gente,
é uma coisa muito fundamental na escolinha dominical, onde tem bastante criança. Eu até brinquei agora que no lugar da mulher tem mais gente, né? Se o Isaac pudesse passar ali esse celular ali, né? Tem gente que não gosta não, mas vamos fazer uma identificação para Jesus, não para o mundo, Amém. né? Amém. Vocês vão ser vistos, mas aqui vocês são os pessoal identificados de Deus, porque vocês são filhos e filhas de Deus, né? Amém. Sempre eu estou cansado de falar na escola dominical que a gente tem que se comportar como filhos identificados de Deus. Mas aqui nós temos um tipo de uma mensagem, um filho sem identificação perante a sociedade. No natural, hoje, antes não tinha, mas hoje tem. O natural, eu vou falar do natural para mostrar para você o espiritual. De acordo com o que Deus foi me dando aqui nessa pequena mensagem, vocês vão absorvendo aí e vão procurando onde é que está nas páginas da mensagem do profeta ou nas páginas das escrituras, é isso que eu vou dizer. Porque jamais eu estou aqui para falar coisa de mim, nem de você. Eu vou falar aqui de um Deus vivo que pode dizer assim: eles têm o meu DNA. Amém. Olha a linhagem da mensagem. Eles têm o meu DNA. Nós não somos filhos sem identificação. Nós temos uma identificação que nós temos o DNA de Jesus Cristo em nossas vidas, que é o próprio Deus em forma de Espírito Santo. Amém. Amém? Agora você veja. No natural, aqui nos hospitais, quando uma mulher vai ter o seu filho, ou o primeiro, ou o segundo, ou o 10º, sempre os maridos agora costumam ir para fazer as identificações. Quando a criança, quando a mãe vai para a sala do parto, coloca logo uma fitinha na mão daquela esposa, o nome da mulher, a hora que vai ganhar a criança. Na hora que a criança ganha, que termina de fazer todos os preparos, coloca outra fitinha na mão da criança, porque ela é uma identificação, que é filho dele. Mas falta se fazer a identificação do DNA. Que quando é uma mãe, ou quando o pai não chega na hora de ver o parto, então ela com raiva diz: só coloca o meu nome. Não é verdade? Por isso aí começa. Mas que quando ela não tem marido, ela coloca só o nome dela. Então ali naquela identificação daquele filho, só vai ter o nome da mãe e o nome do pai não existe. E criança, para ter a identificação, porque não tem ainda, os pessoal que dão o nome para o povo. Pois bem, para o povo saber que aquele filho é do tal, tem que fazer um DNA ou por outro fica na dúvida. Será? Será? Porque só foi identificado no espiritual agora, só foi identificado Jesus Cristo para aqueles que tinham DNA de Jesus Cristo. É verdade. Porque Jesus Cristo, na hora que nasceu, foi um filho sem identificação perante a sociedade. Será que é filho de José? Se você ler nas escrituras, você vai ver o roteiro todo. Mas ali estava um filho, se colocasse hoje no hospital, ia ser muito difícil o médico cientista achar o DNA. Porque ali não tinha o DNA de José. Os cromossomos ali não existiam. Só existia ali pela veia sanguínea de Maria, pela alimentação da criança no ventre, mas nada. O contato de José com Maria só era uma alimentação, porque o Espírito Santo fecundou um óvulo e esperou. Aleluia. Amém. Nem o sangue de José batia com o sangue de Maria, porque o sangue de um filho só se bate com o sangue do pai. Desde a fundação do mundo foi assim, até a terceira e quarta geração. E ali estava um filho bastardo, perante a sociedade, um filho que não podia ter o DNA, nem podia garantir que era filho de Deus. Mas José, como lê a leitura, ele teve um sonho e o Espírito Santo, o próprio Deus, disse para José: não tema,
tomar Maria como a tua esposa, porque o que deve estar gerado é do Espírito Santo. Amém. Então, gente, se você é uma pessoa que para o mundo você não tem, vamos dizer assim, você não é visto para o mundo, então as pessoas só vão te ver através do DNA. O Espírito Santo em forma de DNA na sua vida, nos seus atos, na sua convivência, É verdade. na sua doçura. Né? Às vezes o Espírito Santo traz você tão doce. Aquele cara nem pega o chão e tira. Mas é a forma do Espírito Santo trabalhar com ele. Já tem outro que é agitado. Né? Pedro, calma Pedro. Não é assim não. Mas Jesus Cristo já tinha preparado o DNA de Pedro para Pedro agir da forma correta, como ele era, para mostrar para o mundo que Jesus Cristo não era um bastardo. Que Jesus Cristo tem o DNA do Espírito Santo correndo na sua vida. Amém. Agora o preço, como já foi dito aqui, o preço do pagamento do DNA de Jesus Cristo, que era o próprio sangue que Deus gerou numa célula sanguínea, hoje está trazendo confusão para o mundo lá dentro do Evangelho de Paulo. Onde, eu não queria entrar nesse roteiro, mas é obrigado. Onde tem sacerdotisa, então tem profetizando terremoto, profetizando sonhos que a gente não vê, que não está baseado nas escrituras, mas elas estão falando. O profeta Deus diz: nesta era que nós estamos vivendo, tem mais mulheres pregando o Evangelho do que o homem, porque isso aí é falta de DNA. É falta de conhecimento nas escrituras. Porque elas querem tirar as cartas de Paulo, como foi aquilo ali, uma tradução de Paulo. Não, aquilo ali foi o próprio Espírito Santo, através de Paulo, que escreveu toda a Bíblia Sagrada, aonde pertence Amém. o Evangelho de Paulo. Esse filho sem identificação perante a sociedade. Deus preparou um casal chamado Arão e Joquebede. Deus preparou um filho para aquele casal para que ele entrasse na sociedade sem ninguém saber o roteiro nem a identificação daquele filho, que era Moisés. Mas que quando aquele filho foi nascido, aquela mãe, preste atenção, que roteiro essa mensagem. Será se você pudesse captar, não 1% nem 2%, mas toda a mensagem. Com certeza aquela mãe, com aquela criança, dizia para as criadas: vai olhar aquele pequeno bebê. Ela chegava a olhar, está dormindo, senhora. Dizia: fulano, o marido, o Arão, vai olhar aquele bebê. Ele olhava de longe, está dormindo, mas ela não se comportava em sonho, ele está dormindo. Ela ia lá identificar. Estava dormindo. E às vezes uma criança, ela é tão frágil que ela suspira que você não vê que ela está dormindo. Então as mães têm esse cuidado da identificação, se ele está vivo. Cuidado da mãe. Agora tu já pensou o cuidado de um pai? Pai Celestial, com os seus filhos? E nós não temos mãe, nós temos pai. A nossa mãe é a palavra. Amém. Que nos sustenta dentro da igreja. Agora o DNA da igreja não é o pastor. O DNA da igreja é a palavra. Amém. O próprio Jesus Cristo em sua vida. Se identificando em todos os lugares. Irmão Radiano, você pode ler a Bíblia, Gênesis, Apocalipse. E aquele pregador não sabe muito pregar, que ele não fala versículo. Isso não tem nada a ver, não. É só um versículo. Aquele homem disse: Senhor, entra lá dentro, te ajoelha, pede ao Pai Eterno e ora para que meu servo fique bom. Ele disse: não, Senhor, uma palavra tua é o que basta. Amém. Amém. Aleluia. Uma palavra tua é o que basta.
Você que está para casar não precisa orar todo dia. Não, será que vai ser bom? Não, não se para assim, Deus me conforte, me dê o meu DNA, que é o Espírito Santo, e me coloque nessa plataforma de sinceridade. E que eu tenha um bom casamento. Né? Isso não vai ser lambido nem por mim, nem por a mãe dela, nem por ninguém, não. Isso aí é entre ele e ela e o DNA, o próprio Jesus Cristo na vida do casal. Lembre disso aí. Uma criança, por ela ser mais esperta, o pai e a mãe conhecem qual é o roteiro que ele vai tomar. Deus dá aquela fórmula para a mãe sendo identificar seus filhos, o que é que ele está querendo, o que é que ele come, o que é que ele gosta mais, como é que ele dorme, se é na rede, se ele dorme bem, se é na cama ou no tapete. A mãe sabe disso. Todas as coisas desde a fundação do mundo. Amém. E aquela mãe não achou saída. Não teve saída. E agora, José? O que é que nós vamos fazer? O rei mandou matar as crianças. Já vem Jesus Cristo em forma de DNA de um anjo e diz para José: pega teu filho e pode pôr a gente. Olha para onde ele mandou. Qual lugar que tem toda desgraça, todas as idolatrias, todos os deuses pagãos. Mas ele tinha que ir passar por Egito. Todos os profetas teve que dar um biquinho no Egito. E ali saiu José montado numa jumenta, mas Maria com aquela criança e com a verdade. Porque ali estava o verdadeiro DNA de toda a nação. O Senhor Jesus Cristo, um cadê ruim, sem ser identificado pela sociedade. Onde é que ele vai ganhar menino? Não tem lugar, está tudo fechado. Eu estou fazendo um resumo aqui na escola do mundo. E agora, o que é que faz, José? Um caminho ali, vai passar aquelas pedras lá, tem um jumentinho lá, eu acho que o dono não vai nem se empolgar. A gente vai lá, assim, um agasalzinho, ninguém faz muito barulho. Lá não tinha parteiro, lá não tinha anestesia. Mas seja o que Deus quiser. E até mesmo o jumentinho ajudaram. O cascozinho, se eu estou fazendo um quadro, outro rinchava, outro né? Para que ninguém visse o barulho. Então ali Deus confortou aquela mulher, o próprio Deus, e ele rompeu a madre e ficou sem DNA, perambulando pelo mundo, vai para um canto e vai para outro, vai com idade de 12 anos. E ele chegou dentro do templo e disse: é assim que as escrituras falam? E vem a mãe, e vem o pai: filho, eu te procuro, diz você. Em outras palavras, olha só, eu tenho conta a ver contigo? Não, meus irmãos e meus pais são aqueles que comigo estão. Até hoje é assim. O DNA de Jesus Cristo, ele segue aqueles que confiam nele e vivem sua palavra e dá atenção à sua palavra. Amém. Mas lá, um patamarã lá por dentro do céu, não sei nem dizer isso mesmo, estava um casal com dificuldade, porque o rei também mandou matar as crianças. Começa pelas crianças. O próprio Deus começou por lá. Se você não fazer parte dessas criancinhas aí, você não foi cuidar disso. Você não tem parte do reino de Deus. Mas aquela mulher pegou aquela bolsinha de junto, ou mandou fazer, ou comprou, ou já tinha, e colocou aquela pequena criança sem, na sociedade, sem ter identificação. Sem identificação. Quem sabe ela botou uns paninhos lá, né? Ou uns capuchinhos de coisa de ovelha, certo? E não tinha com que para tomar para os crocodilos, mas Deus chegou, o Espírito Santo chegou e cobriu com o DNA espiritual, entende o que eu estou dizendo? E ela colocou dentro do rio Nilo, onde tem todo tipo de crocodilo. E ali lavar o Filho de Deus sem identificação, mas ele tinha o DNA. Amém. Aleluia! Amém. Ele foi sem identificação. Mas que quando lá na frente chegou uma rainha, uma princesa, e estava lá olhando, lá vem aquela junquinha, e ali os crocodilos não sentiram o cheiro daquela criança. Com certo ele já tinha feito cocô, com certo ele já tinha feito xixi, mas Deus tinha tomado aquela arcazinha que ninguém podia tocar. Um filho de Deus ninguém toca. Amém. E aquela baita não pegou só uma guia, não. Ela tocava num tronco, ela tocava num barranco, ela tocava e nada atingia aquela criança. E ele estava ali sobre
uma batumação do Espírito Santo. Estava sobre Amém. isso. Amém. Os crocodilos tanto ceggaram, como o olfato dele foi embora. Queria passar um negócio como ali, um seco de pau. Mas ali estava uma vida. Ali estava o DNA de Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas que quando chegou lá na frente, estavam lá as princesas e não tomou conta. Mas nem aquilo lá. Deus já tinha preparado aquela mulher lá no Egito. Amém. Deus já tinha preparado aquela mulher para pegar aquela cestazinha para olhar. No que ela olhou, ele identificou uma criança. E é um menino, e ele é belo, ele é meu. Nunca tinha sido filho. Mas Deus já tinha identificado aquela mulher para cuidar da sua semente. Olha aí. Os filhos do diabo cuidam das coisas dos filhos de Deus. Amém, Jesus. E disse, como é que vamos fazer agora? Aí foi aonde Moisés foi identificado e Deus gostou. O nome dele será Moisés. Aleluia. Aí o regalia, foi o mais estudado, foi o príncipe e tudo que tinha de melhor era para ele. E o rei foi sagradando. E o rei foi sagradando, era uma guerra. Moisés ganhava, trazia esse recurso para o rei. Mas que quando chegou o dia do seu DNA e se espalhar para a congregação, olha filho, você tem um DNA, irmão Samuel, que você só vai espalhar esse seu DNA quando você casar, que tiver seus filhos. E Moisés começou a juntar as coisas com as coisas. Quem foi aquela mulher que amamentou e a verdade vem à tona. E Moisés disse, um filho de Deus não fica nisso que eu estou vivendo aqui no mundo. Eu vou misturar com o meu DNA, com meus irmãos. Embora que eu amasse barro, embora que eu leve chicotado, embora que eu seja perseguido, mas eu vou para onde Deus quer que eu vá. Amém. Glória a Deus. Não é o que você quer, é o que Deus preparou para você. Amém. Não é o que você quer ouvir, mas é o que você precisa ouvir. O seu DNA lhe corre atrás da palavra de Deus. E onde é que tem uma mulher, uma profetisa que se diz profetisa, uma pastora que se diz pastora, e diz que as cartas de Paulo é anátema. Mas o profeta de Deus, ele tem uma coisa a declarar para vocês. Espiritual para mostrar para a congregação e colocar esse DNA em pauta. E é o Espírito Santo. Amém. Não é no meio da igreja que eu falei. Né? Pessoal, o Espírito Santo está no meio da igreja. Então ele está falando o que no meio da igreja? O Espírito Santo está em você. Aleluia. Amém. E quando o Espírito Santo se repartiu em língua de fogo, ele não foi para o meio da igreja, não foi? Não. Ele foi para o meio da igreja. Para cada um. Amém. Ele foi para cada um, irmão. Aleluia. O diabo passeia no meio da igreja. O diabo passeia. Olhando para um, deixa eu a roupa dele. E olha, repara o cabelo dele. E repara o jeito dele falar. O diabo faz isso com o Espírito Santo, não. Ele está revelando o seu DNA em cada um de vocês. Amém. Então é por isso que a pregação não é para todos, é para individual. Não importa quem esteja pregando. Aí você diz, só presta um que quando está lendo a palavra está em Hebreu. Outro canta, não, está em São Mateus. Outro canta, não, pode acreditar que está lá no livro de Eclesiastes. Esse aqui é o pregador. A teologia leva você a coisa e você pensa que está sendo um grande pregador. Você está olhando aqui um teólogo, você é uma pessoa que estudou, uma pessoa que colocou ali, irmão Jadiano, eu vou dar esse cortezinho aqui, vou falar com o irmão Jadiano. Para chegar nessa igreja aqui, eu mandar você pegar o púlpito aqui, eu estou saindo fora do padrão da congregação. Não é o padrão de Deus. Deus quer que todo homem pregue o evangelho. Mas eu estou saindo da minha instrução. Irmão Jadiano, esse vídeo vai para o Brasil. E o pastor vai ver isso. Quem é aquele que nunca não batizou? Você não está pregando o evangelho na congregação. O que é que o irmão está fazendo? Não é verdade? Irmão Jadiano, se você quiser um autor de cordel, vamos dizer assim, ou você escreve em casa, ou você vai fazer de sua cabeça lá no canto. Mas que quando você faz de sua cabeça ali, é só Deus que colocou aquilo ali em você. Aí você tem que ter esses dois DNA. Você tem que ter dois DNA. Aí você vai incentivar um DNA. Se chama Jesus Cristo. E Senhor Deus, me ajude nesta hora de eu fazer a minha, como é que se diz? Como é que os autores
o cordel? Sim, minha poesia. Aí você começa no milho, para mandioca, para a fava, para o arroz, e você chega no prato. Ali Deus já tinha preparado o antes da fundação. Ainda que você queira colocar com isso aí, daquela maneira. Então quem vai assistir aquilo ali diz, mas ele é essa, agora foi boa. Diz, não, mas essa aqui não foi boa que nem aquela lá não. Vamos, passa, clica naquela outra ali. Para aí. Diz, mas é o mesmo. Mas por que é que você vai lá na frente e é clicado um nome? É por causa de uma só visualização que um passou para mim, um passou para você, um passou para aquele outro, e todo mundo vai começar gostando da coisa, não é verdade? Aí você pode dizer assim, uma mariposa caiu na água e morreu. Diz, pessoal. Não é verdade? Mas da parte da igreja não é desta maneira. Ou você vai como manda as escrituras, ou não faz. Se a mulher, uma cristã, estou dizendo uma cristã, olhar as escrituras e ir nas cartas de Paulo, sem rasurar, e dizer assim, para eu ser uma cristã, para viver a palavra, para ser salva, eu tenho que obedecer isso que Paulo escreveu, que ele foi um servo de Deus, escolhido com DNA, o verdadeiro Espírito Santo escrevendo na Bíblia. Amém. 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 Mesma coisa que você pega. O que é esse cordel aqui? Isso é de Jardiano. Às vezes não é seu, mas está embaixo aqui. Jardiano cantou essa poesia, mas o autor dela é J. Rosé. É assim? Se você é um bom trabalhador. Aí essa escritura eu posso dizer que foi eu que fiz? Eu posso dizer que foi Mané que fiz? Eu tenho que afirmar que foi Paulo que escreveu a parte das escrituras. Amém. E eu creio que cada profeta que leu, que escreveu essas escrituras, foi enviado pelo verdadeiro DNA que é Jesus Cristo na vida dele. Amém. Amém. Moisés não podia fazer nada, a não ser que o rei mandasse. Moisés não podia fazer nada, a não ser que o rei mandasse. Mas que quando Moisés foi para a lama, ele fez uma coisa de si próprio que Deus mandou. Foi livrar um homem chamado Josué. Você lembra disso? Porque ali já estava no DNA de Moisés, que ele era o libertador daquela época. Fazendo as escolhas, colocando o maquinário de Deus, invisível para trabalhar, fazendo o DNA de cada um. Disse ele, esse aí vai morrer na mão daquele egípcio? Não, eu mato ele e livro ele. Mas Moisés teve uma recompensa tão grande que chegou lá no Monte Sinal. Aí Deus disse, ei Moisés, vem pra cá, sobe aqui. Mas olha, esse negócio de couro aí do teus velhos, você sabe como é. Tem que tirar a sandália, porque no lugar que tu pisa, santo é. Você pode vir com as botas meladas de lama e pode entrar na igreja, pode se assentar. Não tem nada a ver não, o problema é os seus pés. Amém? O Aleluia. problema é os seus pés. A bota tem alguma coisa a ver? Não. Não. O compacto. Deus quis que Moisés pisasse na terra. Tira o isolamento. Gente, tira o isolamento da cabeça. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Amém. Deixa o Espírito Santo mostrar para você que você é um verdadeiro filho de Deus. Amém. E você só pode se comportar como um verdadeiro filho de Deus se você tiver um verdadeiro DNA na sua vida. Para que você não seja um filho sem identificação durante a sociedade. Quem tem ouvido, ouça. Amém. Aí eu vou dizer que está na Bíblia, né? É claro que está na Bíblia. O profeta não escreveu nada que não tivesse na Bíblia. É verdade. Amém. E que quando ele escrevia, ele dizia, eu penso desse jeito. Mas ele dizia assim, assim diz o Senhor. Amém. Tinha nada a ver o profeta chegar nas suas mensagens e escrever sobre caçada. Mas ele tinha que fazer isso, que é o natural. Ele tinha que pregar o evangelho sobre lutador de boxe. Ele foi. Mas ele estava mostrando o natural. Tinha alguma coisa de mostrar na sua mensagem que ele já foi guarda florestal? Mas ele escreveu para ele mostrar o natural, como era que ele agia na floresta. Porque todos os profetas, todos que escreveram as escrituras, Deus colocou o natural para poder se firmar no espiritual.
Nesse pequeno folheto que você deve ver, daí dá para ver, esse folhetozinho, o profeta de Deus disse dessa maneira: eu desejo fazer mais uma comparação. Olha, preste atenção. Muitos pegam um trecho desse da mensagem e o profeta falou assim, fez assim. Muitos estão dizendo que Paulo razoou ou interpretou as escrituras e escreveu do jeito que ele queria. Paulo falou de corte de cabelo. Deus precisava falar isso, mas Deus tinha seus filhos e suas filhas. Falou sobre roupa, mas lá atrás o próprio Deus falou para Abraão: não vista essas roupas sumadas para que ninguém via sua vergonha, ou não faça um piso lustroso. Aqueles pisos que o pessoal faz de um material agora que é o meu no espelho, certo? Eu vou fazer aqui na minha casa para aquela. Aí uma pessoa anda de todo jeito lá e todo mundo está olhando, não olha para cima, olha para baixo agora. O diabo faz o pessoal olhar para baixo agora, né? E ver todas as nudez de tudo. Aí diz: não faça piso polido, né? Para que ninguém veja as duas nudez. Amém. Deixa você fazer um banheiro e lá colocar um espelho para você pentear o seu cabelo, para você fazer um piso só de espelho. Essa mensagem está, esse folhetozinho está na página 26 desse folhetozinho. E diz assim: eu desejo fazer mais uma comparação ante o mensageiro profeta de Laodiceia. Hoje nós estamos na era de Laodiceia, a era das mulheres e das crianças, certo? A era das mulheres e a era das crianças, a era de Laodiceia. Não sei se é a era que a mulher fala mais. A mulher quer mais ser pregadora, a mulher quer mandar no marido, né? As crianças não é seu, né? Tem pai de família aqui que está educando os filhos de uma maneira em casa, chega no colégio ensina de outra, né? A educação é outra, e prova, então ninguém não vai dizer que é mentira minha, e está escrito na mensagem do profeta, certo? Porque a escola correta é a de casa, a educação correta é a que vem de casa, mas os pessoal agora tomaram conta das crianças, os governadores, ninguém vai educar uma criança mais, de pequeno, pronto, e é de certo, não entra nesse assunto não. Ela disse: profeta que precedeu a primeira vinda de Jesus, as pessoas no dia João confundiram com o Messias. Isso está em João 1, 19 e 20. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram os judeus sacerdotes a levitar, os levitas, para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou. Um bom filho de Deus não nega a Deus. É verdade. Ele tem o DNA, e João era um verdadeiro profeta e filho de Deus com o DNA, o Espírito Santo. Amém. Confessou: eu não sou o Cristo. Agora este mensageiro profeta dos últimos dias terá tal poder diante do Senhor. Olha, terá tal poder diante do Senhor, que haverá aqueles que o confundirão com o Senhor Jesus. Haverá um espírito no mundo, no tempo do fim, que escandaliza alguns,
e os fará que nisto. Mateus 24, Mateus 24, 23 ou 26. Para não ficar aqui, nós vamos para Mateus 24, 23 ao 26. Leia na sua Bíblia. Mateus 24, Bíblia é tão velha que tem papel pegado ali que ninguém descola mais. Mateus 24. E então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe dê crédito. Cristo e falsos profetas, e farão tão grandes, e terão grandes sinais e prodígio que, se possível, enganarão até os escolhidos. Eis que vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. Ou eis que ele está no interior da casa, não acredite, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia, amém. Esse é o DNA verdadeiro. O crente verdadeiro vai ficar ligado nisso aqui. Porque se alguém chegar com o evangelho de Jerusalém desse, o próprio Paulo falou que seja anátema, um anjo do céu que venha e pregue outro evangelho que seja anátema além desse. E Paulo diz, salvar-se-á segundo esse meu evangelho. Se o evangelho de Cristo não tiver em você em forma de DNA correndo pelas suas entranhas, você não tem parte com Deus. E quando o homem tem esse DNA, ele está numa situação. Você já viu que quando vê uma enchente que tem um tronco e pega um grande, como é que diz? Rei manso, um tronco que ele quer caçar a posição de ir e não encontra, ele vai no canto e vai lá e bate no canto, mas a correnteza não quer, não aceita, encosta aí, mas que quando a água passa, que forma uma corrente, que o rei manso começa a sair, o tronco vai embora. Mesmo assim é a condição da igreja hoje. Aleluia. A condição da igreja hoje está nesse tronco, está nesse rei manso. E um fala isso, um fala aquilo, não, o evangelho, a igreja dali é melhor do que a outra, não, aqui fala a verdade, ali é muito harda, ali é isso aqui, mas que quando o crente verdadeiro se encontra nesse DNA, que escuta, que vê a água viva puxando para o grande oceano, e o tronco de assim o quê? Não vou deixar secar não, porque se secar ele fica encalhado. Olha, indica a cabeça e vai embora. Quando chega no oceano, ele bate nas águas, bate para lá, e bate para cá, e bate para lá, e bate para um canto. Ele pode vir por 50 quilômetros. Aí o oceano faz, você também não me pertence. Fica lá no barco. Por quê? É sujeira. A igreja se encontra. E quando a igreja se encontra, que sai desse grande rio, deste mundo de meu Deus, andando por aí, bate na igreja, e bate noutra, e pronto, que aceita a palavra diz, sai dela, por Deus. Vai mais para aqui, vai mais para ali, vai mais para lá. Aí sai fora, e se encontra e deixa o lixão, e começa a fluir nas águas tranquilas do rio. Aleluia. No que você vai atravessar. E se você não tiver apto para atravessar esse rio, você também não está fazendo parte desse DNA. Veja um fuletezinho aqui como é que diz. Portanto surgirão falsos profetas, falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes coisas, tão grandes sinais e prodígio, corrija na sua Bíblia aí, e corrija se possível, enganarão até os escolhidos. Eu li a Bíblia porque o certo é ler as Escrituras, mas aqui é a parte todinha da Bíblia que ele fez aqui. Então vamos para frente.
Se eu vou pular aqui um pouquinho, eu já lembro. Jesus Cristo, ele não é o Filho de Deus. Jesus Cristo, ele não é o Filho de Deus. Ele é um dos irmãos, um profeta, um mensageiro, um servo de Deus. Ele não precisa que lhe conceda maior honra do que aquele que João recebeu quando foi a voz que clamou, eu não sou o Cristo, mas ele vem pro aí. Amém. João disse isso aqui, eu não sou o Cristo, eu não sou Deus, eu não sou o que vocês precisam, mas ele vem por aí. Amém. João falou essas coisas, mas vamos prosseguir. Antes de acontecer estas coisas sobre o mensageiro da era de Laodiceia, devemos considerar seriamente estes dois pensamentos. Porém, esta era terá um mensageiro, profeta. Apocalipse 10:7 diz: quem toca singular. Nunca haverá uma era onde Deus deu a seus povo dos profetas maiores de uma vez. Nunca houve esta era. Né? Cada era Deus enviou sempre um profeta. E aquele que creu na mensagem do profeta, a Bíblia mesmo fala: quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá garlatão de profeta. Amém. E esta era de Laodiceia está vomitando este profeta, não está aceitando esta mensagem, mas Deus tem um povo escolhido, desde a fundação do mundo, com o próprio Daniel, o Espírito Santo, que está crendo e é verdadeiramente certo dentro das Escrituras. Ele deu Enoque sozinho. Ele deu Noé sozinho. Ele deu Moisés sozinho. Isso não mostra que Arão era profeta. Arão era o sacerdote de Moisés. Profeta era só Moisés. Ele tinha a palavra, embora outros profetizassem. João Batista veio sozinho. Agora, neste último dia, deve haver um profeta. Amém. A era de Laodiceia tinha que haver um profeta. Malaquias 4, 5, 6. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, enviarei o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos seus filhos a seus pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Amém. Não uma profetisa. Olha para aí. E por que é que está existindo por aí pela rede social que tem as profetisas? Deus profetizou isso para mim, Deus falou isso para mim, Deus disse que era assim, Deus mostrou o homem dessa maneira, e olha para a mulher, vê ela de cabelo cortado, de unha pintada. Também tem os filhos do diabo nessa terra, e Deus está cuidando deles também. É verdade. E se a Bíblia Sagrada diz que vai existir falsos profetas, também vai existir falsas profetisas. Porque se ela olhasse para as Escrituras, ela tinha vergonha de profetizar. E de pregar o Evangelho e ser pastoras. Eu vou dizer o resto para não me comprometer. E tem pastoras que têm outras qualidades de vida. Mas também tem pastor também que tem outras qualidades de vida. Tem pastor que pega o evangelho, devido à teologia, devido que ele estudou. E fazer cursinho bíblico, isso não existe. Não existe cursinho bíblico. Para que uma mulher com cursinho bíblico? Para quê? Para colocar o seu marido debaixo dos pés e desmanchar o que o Espírito Santo mandou Paulo dizer para a igreja. É o que está acontecendo. Verdade. Porque diz que os direitos são iguais. Mentira, isso é o diabo que mostra isso para a sociedade, que os direitos são iguais. Não existe direitos iguais. O direito do homem é o direito da mulher.
depois que eles são casados, um direito só, mas que a mulher se coloca no seu posto de dever. É verdade. Porque o direito para ser iguais tem que haver uma concordância. Olha, esse mês eu pago a prestação da geladeira. E para o meio tu paga a prestação do liquidificador. Certo? Mas que quando for orar, se ajoelhe de uma tal maneira que Deus se ajude, sem discordância. Não. O dinheiro que eu ganho é meu. Você não manda em mim que eu tenho o meu próprio dinheiro. A roupa você não manda, porque eu tenho o meu dinheiro para ir para o shopping e comprar minhas lojas rezis. Isso não é direito, senhor. O direito é igual da mulher se vestir e olhar para o mundo se for cristão. E cristão. E dizer, bem, está de acordo com as escrituras essa minha veste? Não, querida, não está. Você não cumprir uma de acordo. Amém? Não, querido, eu sou crente, mas meu amigo, que é muito amigo meu, vai ter um futebol, então eu vou lá. Aí a mulher, para não ficar bochechuda, não bochechudo, ela podia assim, ó, criança, vem cá. Deixa eu vou te falar uma coisa, eu não estou te mandando tu ir para o evangelho, não, mas tu já consultou, fez uma consulta a Jesus Cristo? Se ele, será que ele está lá, velho? Eu vou baixar a cabeça. Não, ele está lá. Então bem, para que tu vai? Será que um momento comigo aqui, nós dois, fazendo um café, uma botija de pipoca para nós comer, né? E olhar o evangelho? Será que não é melhor do que tu tá aqui relando com aqueles marmanjos lá, cheio de cartucho, catinga de grude? Eu tenho que lavar a tua roupa e passa saco em cima com catinga de saco. Embora nesta era haja mais mulheres pregando a revelação de Deus do que homem. E a palavra infalível diz que ele, o profeta, revelado os mistérios ao povo do tempo do fim, e converterá o coração dos filhos de volta a seus pais, aqueles que diz que o povo de Deus vai se ajuntar através de uma revelação coletiva. Isso é o profeta dizendo, eu não contesto esta declaração, eu não suposição, é uma suposição pobre. Esse que diz que Deus vai ajuntar o povo numa coletiva através de uma revelação. Isso é uma suposição pobre, inválida. Em toque de Apocalipse 10, capítulo 7. Agora, eu não nego que as pessoas profetizarão nesta última era e que seus ministérios possam ser e serão corretos. Eu não nego que haverá profeta, como nos dias de Paulo, quando houve um profeta chamado Acabe, que profetizou de uma grande fome. Eu concordo que isto é assim, mas eu nego sobre a infalível evidência da palavra que haja mais de que um mensageiro profeta maior que revelará os ministérios contidos na palavra.
e que tenha o ministério para converter os corações dos filhos aos pais. Não existe outro profeta para fazer este trabalho, a não ser o que já veio. Não adianta levantar você numa televisão e dizer que isso aconteceu. Aconteceu porque as escrituras estão dizendo. Amém. No fim dos tempos haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Depois dessa catástrofe que houve ali no Rio Grande do Sul, apareceu mais de não sei quantos mil profetas profetizando isto. Depois que fizeram essa mina aí em Maceió, que está começando a desabar, apareceu o mesmo mundo de gente dizendo que isso ia acontecer. Mas ainda não apareceu um, a não ser o que já veio, dizendo que Deus está arranhando as portas do arrebatamento. Está acontecendo, é claro, está nas escrituras. O profeta já revelou essas coisas. Não, isso está escrito, está acontecendo. Não, já, claro. Que já foi revelado. E por que é que se levanta uma pastora ou um pastor dizendo que é normal ter um casamento conjugal, consensual do mesmo sexo? Isso tem que lembrar para o povo de Deus que está acontecendo aí fora, gente pregando sobre isso. Mulher levando outra mulher ao altar, trocando alianças. Homem levando outro homem ao altar, trocando alianças, carícias. Isso é uma blasfema. Isso é desmanchando tudo que está escrito no Evangelho. Isso é tirando o DNA verdadeiro de pauta. Mas está acontecendo estas coisas no mundo. Porque eu tenho certeza que nenhuma palavra das Escrituras serão caídas no chão. É verdade. E perdida. Porque tudo, olha gente, é muito triste dizer isso, mas eu vou falar categoricamente, eu não sei nem falar, que isto é verdade. Do jeito que Deus está tratando com o trigo, Ele está tratando com o joio na vida material. Mas que quando parte para a vida espiritual é diferente. Deus trata com cada um conforme o seu DNA. Conforme você, seu DNA. Você aqui na terra é uma pessoa sem identificação. Você quer ser identificado? Coloca uma pasta, uma gravata boa, e você chega lá no meio da rua e diga: eu sou tal igreja fulano de tal, vem cá que aqui tem recurso. Eu tenho um cantinho para você lá no céu, tem um negócio desse jeito aqui, você vai lá. E procure saber, vá atrás do DNA dentro das Escrituras, se aquilo ali é verdade. E o Senhor Jesus Cristo, Ele afirmou e disse: depois que você entra nessa plataforma ou quadra aqui, aí você vai tirar aflição, você vai tirar sofrimento, irmãinho. Você vai ver seu filho descendo de correnteza abaixo e seus dedinhos não alcançam. Oh, meu Deus! Onde estava Deus que aquela mulher pegou na mão da criança e ficou com a mão, com a roupinha dela e a criança foi embora? Onde foi que estava Deus que aquele homem carroço com a mulher e os filhos, e foi os filhos e a mulher foi embora na água e ele ficou agarrado com o tronco? Aonde estava Deus? Onde aquele ônibus de estudante foi levado de água abaixo? Onde estava Deus? Deus estava lá. Amém. Aleluia! Amém. Deus estava ali. Deus deixou aquilo ali para mim e você se compadecer e saber que Ele é grande. Amém. E saber que Ele tem poder para qualquer coisa. Não adianta barragem, não adianta muro de arrimo, não adianta nada. O que interessa agora é os homens ter condições de fazer o que é correto. É verdade. Glória a Deus. Prefeitos e governadores deixando pobres, homens que não têm condições de fazer uma casa e chegar lá na beira de um córrego, na beira do rio fazer uma casa. Ele não está vendo aquilo ali que está errado. Ganhando dinheiro e fazendo os fundos de dinheiro nos bancos. Olha assim, irmão, eu não posso comprar um terreno. Não, eu tenho um terreno para você.
Isso é o direito do homem. Se você encontrar um bêbado na rua hoje, se você puder jogar uma pá de lama, essa desgraça não vale nada. Ele vale alguma coisa, porque nós temos ele no DNA por ele também. Jesus Cristo derramou o sangue por ele também. Amém. Amanhã Deus pode chamar ele de uma tal maneira e ele pode vir pregar o evangelho para você e Amém. colocar o diabo na tua mente para tu dizer quem era tu. Amém? É verdade. O profeta de Deus viu aquela mulher suando diante de dois homens lá, que eu acho que o pó, o batom caía de rolo e suando, e o profeta disse, que coisa mais triste. Senhor Deus, Deus disse, chama ela, conversa um pouquinho com ela, em outras palavras. Ele disse, senhora, tudo bem? Disse, não. Ela começou, porque ele sei o quê, papapá. Ele disse, conversa. Ele disse, reverendo, será que Deus me aceita? Olha, Deus não aceitando um pecador. Deus aceita um pecador. Amém. Deus condena o pecado, mas ele aceita o pecador. É verdade. E ele mesmo entrou para o cantinho, bombando, fez uma oração, e essa mulher foi crente e feliz até o fim. Amém. Isso acontece na vida do mundo, de todos os mundos. Isso que aconteceu aí, isso não é nada. Isso é uma pontinha do iceberg que está para acontecer com esse mundo e ninguém não está vendo. Porque a coisa mais grande, a coisa mais pior é a catástrofe que vai vir. Que o mundo todo não achará um canto para se esconder. É verdade, meu. O mundo todo não achará um grão de arroz para comer. O mundo todo não achará um gole d'água para beber. É verdade. E Deus ainda está dando chance para esse povo. Eu vou derrubar ali para você se afirmar ali. Eu vou acabar com aquilo ali para você se levantar ali. É E ninguém está vendo? É Glória a verdade. Deus, é verdade. Então precisa todo mundo saber o verdadeiro DNA que você tem. Correndo nas suas veias. Que não são esse sangue pronto que vai aparecer não. É o Espírito Santo dentro de você. Amém. E você viver de novidade de vida. Novidade de vida que eu falo é vivendo na palavra de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. E que quando você crê, pessoal, quando você crê, você já tem o Espírito Santo ali, é o primeiro passo. Você crê, Deus tirou você do lamaçal, aí você vai trabalhar para obter. Aqui, isso que é o natural. Você chega numa firma como servente. Eu vou falar com o irmão Jadiano ali, eu vou ser um preteiro. Aí você vê o irmão Jadiano tapando aquele buraco, aí você fica olhando direito, um bom servente que quer subir na vida. Fica olhando, discute daquela maneira que ele fez, daquele jeito que foi assim. Aí olha para um canto aqui, está fazendo um azulejo, ele diz daquele jeito ali. Aí diz, você chega no canto e já sei fazer isso aí. Diz, não tem a sua profissão. Diz, mas eu tenho comigo, eu tenho DNA comigo, que eu sei fazer isso aqui, porque eu já vi o médico fazer. Aí você vai lá, você pega. Aí diz, rapaz, aí chega 50, 60 peão, você o mestre, o carregado fica olhando para você lá. E você tratando com um, você conversando com o outro, aí você diz assim, ele já tem mais de 30 pessoas numa obra que gosta de conversar com você e aceita a sua conversa. Aí o encarregado diz, mestre, bota aqui encarregado para amarrar. Aí, agora você vai ser encarregado. Tem aqueles que não aceitam, mas aquele que aceita. Diz que ele é tão bom, vem para cá, seja encarregado. Aí encarregado de 20, de 30, de 40, de 50. Quando pensa que não, aí chega o mestre, o dono, ele é o quê? Diz, é encarregado. Diz, não, ele tem que subir para mestre, que eu já vejo o serviço dele. Todo mundo gosta dele. Aí você já é mestre. E que quando pensa que não, seu salário está lá em cima. Quando pensa que não, o dono da empresa diz, olha, eu preciso de um sócio. Aleluia. Amém. Eu preciso de um sócio. Você não quer ser sócio? Mas não tem deixa, você vai pagar um pouquinho. Gente, esse é o Espírito Santo. É de pouquinho. Para poder o Espírito Santo chegar na igreja de Pentecostes, muitos bateram a cabeça na parede, muitos foram xingados, muitos foram açoitados, apanharam. Ou você não sabe que um pingo de sangue daquele que Jesus Cristo derramou no Calvário foi para você? Ou quando você abrir a Bíblia Sagrada, você não se encontra. E no dia que você se encontrar aqui, você tem agora sim. Veia. Agora seu erro depende disso aqui. Não é de sangue não, não é de fazer, não é fazer DNA de sangue não, nem fazer exame de diabetes não. A minha solução aqui, o remédio está aqui, que é viver na palavra, que não interessa o homem ganhar o seu corpo, fazer uma estética e ajeitar toda a sua carne e sua pele, e quando chegar lá no céu você não receber seu garlatão, você não receber aquela pedrinha branca com seu nome escrito. Olha aí.
Você tem que ter o DNA. E esse DNA, ele foi rejeitado por toda a sociedade. E todos dependem daquele rejeitado, que se chama o Senhor Jesus Cristo. E até na data de hoje, ele está sendo rejeitado e pisado a sua palavra, mas ele vai se vingar. Jesus é vingar. Oh, Jesus! É justiça. O que ele preparou, a vingança que ele preparou para o diabo e seus anjos, não tem quem possa, o profeta disse que não tem quem possa a mente humana imaginar a perturbação, a destruição, o desmantelo, o sofrimento para aquele que não quiserem obedecer esta palavra, o DNA verdadeiro em sua vida. Pai Santo, Pai Celestial, e agradecemos por mais uma oportunidade, Pai. Não deixa a gente ficar rejeitado, não deixa a gente perder nossas crianças, não deixa nós perder nossos amigos, Pai. E nos traga mais ânimo para que nós possamos viver essa palavra e passar para adiante, porque o verdadeiro DNA é o Espírito Santo na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós não valemos nada aqui sem não ter a Tua palavra na nossa vida. Amém. Sem o Teu conviver, viver com os irmãos e com as irmãs. Abençoe o irmão Cristo mais uma vez. O pastor Geraldo, por onde anda, abençoe toda a nossa congregação, por onde estiver. Aqui nós não temos grupo, nós estamos aqui no dia do arrebatamento, todos juntos. Amém. Então o arrebatamento não vai ser para grupo A nem para grupo B, vai ser um arrebatamento só. E aquele que pertencer a grupo vai ficar. E nós não pertencemos a grupo nenhum, a não ser o DNA, o verdadeiro Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, que peça essas bênçãos. Amém. Amém. Deus abençoe a congregação. Amém.